judeu no século XX é de desastre e triunfo. A Noite dos Cristais foi o início do terrível Holocausto. E em menos de uma década, 2000 anos de exílio chegaram ao fim com a criação do Estado de Israel. Esta é uma dramatização dos eventos que ocorreram em 2 dias que abalaram o mundo. Dias que chocaram o mundo. 9 de novembro de 1938. Na Califórnia, Walt Disney fascinava o mundo com o primeiro desenho animado longa-metragem, Branca de Neve. Em Nova York, Orson Welles narrava o ataque de marcianos ao país em uma incrível transmissão de rádio. Enquanto isso, na China, as forças imperiais japonesas invadiam o país. Na Alemanha, Adolf Hitler arrumava-se para o jantar. às 19 horas. Era um dia importante para o calendário nazista. O aniversário do primeiro golpe de Estado de Hitler, em Munique, 15 anos antes. Uma boa chance para reencontrar os camaradas dos tempos de luta. Para os oficiais, uma noite para esquecer as rivalidades e relaxar. Mas por trás dos sorrisos, havia grande tensão. Joseph Goebbels era o ministro da propaganda. Até agora, Hitler o considerava um homem limitado. Sua carreira estava em risco. Esta noite, tudo mudaria. Goebbels poderia provar que era homem de ação. O Führer recebeu um telegrama. Uma notícia tão importante que interrompeu as festividades. Para Goebbels, era uma dádiva dos céus. Esta notícia sozinha poderia alavancar sua carreira, mas apenas se ele convencer o Führer a deixá-lo encarregado de encerrar a noite. Era costume de Hitler fazer o discurso, mas Goebbels pede para falar em seu lugar. Era um pedido extraordinário, considerando a importância da ocasião, mas Goebbels sabia que esta era a sua chance e precisava aproveitá-la. Hitler finalmente concordou e saiu mais cedo da festa. Era um telegrama sobre um homem que uma semana antes era um completo desconhecido. Às 17 horas daquele dia, Ernest von Rath, terceiro secretário do embaixador alemão em Paris, falecera. Havia sido baleado. E o atirador era um jovem de 17 anos chamado Herzl Greenspan, um judeu. Por este único ato, os judeus pagariam caro, perdendo casas, empregos, a liberdade e suas vidas. Em 1938, o regime nacional socialista de Hitler estava em seu 5º ano. Por 5 anos, os judeus haviam sido acusados de todos os fracassos econômicos da nação, e gradativamente a justiça alemã se fechara sobre eles. Estavam impedidos de praticar diversas profissões. Suas lojas e escritórios sofriam boicotes. Seus livros eram queimados, e os judeus não podiam trabalhar com arte. Até mesmo as crianças eram publicamente execradas. Muitos se perguntavam se a situação poderia piorar, e a resposta viria logo a seguir. Em Munique, Goebbels acenderia o pavio do Holocausto. Meine deutschen Volksgenossen,
Das Deutsche Reich ist heute in großer Bedrohung. Começou o discurso por um tema recorrente, acusando os judeus de ameaçar a paz e a segurança do Reich. Jeder einzelne Jude ist aufgrund seiner Geburt und Rasse ein Teil der internationalen Verschwörung gegen das nationalsozialistische Deutschland. Então revelou a notícia da morte de von Hatt. Era o motivo perfeito para justificar a vingança por um ato que, segundo ele, era responsabilidade conjunta de todos os judeus do mundo. Und es ist nicht nur die Tat eines Einzeljuden, wie in diesem Fall Herschel Grünspan, sondern der Ausdruck des gesamten Weltjudentums dem deutschen Volk zu schaden. Wir müssen etwas gegen unternehmen. A cidade de Krefeld fica a 700 quilômetros a norte de Munique. Era uma grande e próspera comunidade judaica, onde viviam Oskar Gompetz e sua família. Caixeiro viajante de considerável sucesso, Gompetz era apenas um dos 500.000 judeus alemães. E todos eles estavam prestes a se tornar vítimas de uma tragédia que iria transformar o mundo. Dagegen muss etwas unternommen werden. Und wir werden jetzt handeln. Jeder einzelne Jude ist in diesem historischen Ringen unser Feind. Ihr Ziel ist die Vernichtung und der Untergang Deutschlands. Und sie werden ihre gesamten Kräfte dafür aufwenden, dieses Ziel in die Tat umzusetzen. Wir müssen uns zur Wehr setzen, meine deutschen Volksgenossen. Innsbruck, 70 quilômetros ao sul de Munique, após a fronteira austríaca. Mesmo aqui, a diminuta comunidade judaica sentiria a fúria nazista. Richard Berger chegou em casa após o trabalho. Engenheiro e líder sindical, Berger também era presidente da comunidade judaica. 6 meses antes, a Áustria havia sido anexada pelo Reich alemão e agora vivia sob jugo nazista. Oskar organizara os operários contra a união com a Alemanha e agora era um homem marcado. O nazismo não estava mais confinado à Alemanha. Após uma acolhedora recepção na Áustria, o Reich havia anexado a Tchecoslováquia e partes da Polônia Ocidental. A máquina nazista estava pronta para transformar as palavras de Goebbels em ação direta, através de metade da Europa. Mas ainda restavam dúvidas. Até onde ousaria ir? E até onde o povo o seguiria? Das deutsche Volk wird es beenden! Os oficiais foram motivados a agir. Uma e 20 da manhã. O Obergruppenführer da SS, Richard Heydrich, traduzia a essência das palavras de Goebbels em uma série de ordens. Elas foram transmitidas à polícia e unidades da SS em um processo inicial de limpeza étnica. Esperava-se que houvesse passeatas contra os judeus, mas elas não deveriam ser impedidas. Propriedade judaica poderia ser destruída, mas não saqueada. Qualquer propriedade não judaica receberia proteção absoluta. O maior número possível de judeus deveria ser detido, mas apenas homens saudáveis. Todos os campos de concentração ficariam preparados para recebê-los. As ordens foram cuidadosamente escritas, de forma que a polícia entendesse que deveria estar preparada para conter a fúria do povo. Enquanto isso, outro conjunto de ordens chegava pelo telefone. Em todo o Reich, grupos de jovens saíam à noite com permissão para aterrorizar judeus e destruir propriedades.
Para alguns, isso não era o bastante. Por tradição, novos recrutas da SS faziam o juramento em um ritual conjunto em toda a nação. Em Innsbruck e muitos outros lugares, eles logo teriam a chance de provar a lealdade ao Führer, derramando sangue. O Oberführer Hans von Fritzsche tinha uma missão. Certos veteranos da SS receberam ordens para se apresentar em roupas civis. Entre eles estava Gerhard Lausäger, estudante de 23 anos. Lausäger havia bebido a noite inteira celebrando sua formatura. Agora, advogado, iria desprezar a lei em nome do Reich. Von Fritzsche explicou a missão. Um certo judeu encabeçava a lista de alvos. O líder sindical local Richard Berger. Lausäger e seu grupo partem com seu nome e endereço e a lembrança de serem discretos. In 1587, A comunidade judaica local era pequena e entrosada. Os vizinhos de Berger já haviam recebido visitas de outras unidades especiais que não haviam sido nada discretas. Seu amigo Grabach fora esfaqueado. A esposa de Grabach havia chamado o médico, mas ele não pôde salvá-lo. O grupo de Lausäger decidiu lidar com Berger em um lugar reservado. Assim, alegaram levar Berger para um interrogatório. Pelo menos foi o que lhe disseram. Os eficientes homens de Goebbels já haviam ultrapassado as ordens escritas por ele, como era esperado. Houve uma chance de conter esses excessos, às 2h da madrugada. Em Munique, Goebbels recebia o primeiro relatório das ações da noite. Nele, havia uma lista de propriedade destruída e a primeira morte confirmada de um judeu polonês. Também havia uma mensagem do chefe da polícia da Bavária do Norte, alertando que haveria mais mortes caso não fosse expedida uma ordem de restrição. Goebbels não se abalou com a morte de um único judeu e não expediu a ordem. Agora, a noite caminhava para um rumo irreversível. Em todo o Reich, o controle sobre a lei afrouxava, e a ordem de prender todos os homens judeus era executada com crescente zelo. Em Krefeld, no noroeste da Alemanha, a família Gompetz dormia. Despertaram com um inconfundível som de portas sendo arrombadas. Três andares abaixo, um esquadrão da SS chegava para levar Oscar. Oscar temia pelo pior. Rolf era o único filho de Oscar e Zelma. Aos 10 anos, já sabia que, sendo judeus, eram diferentes dos outros. Agora Rolf veria isso na prática. Oscar, was ist los? Sei ruhig, mal. Ist okay, No dia anterior, Oscar havia tratado uma infecção no olho e Zelma estava preocupada com sua saúde. Rolf, geh ins Bett. Was ist denn los? Alles okay. Ins Bett. Papa, Ins Bett soll ich gehen. Marsch! Bitte ins Bett. Komm, ja? Zelma disse a Oscar que falaria com os soldados, esperando convencê-los de que ele não estava em casa. Bitte ins Bett. Ich mach das.
A prisão não foi simples como de costume. Zelma era uma mulher determinada. Was glaubt denn Sie, wer Sie sind? Rolf entendeu que os homens queriam prender seu pai e decidiu agir. Arrumou a mala e disse ao pai que se o levassem, ele iria junto. Wenn Sie die mitnehmen nach Haus, dann geh ihr mal an. Ist nicht Wir da. sind von der SS. Das haben Sie nicht zu uns befehlen. Wir haben überhaupt nichts. Wir haben dort einen Vollzugsda. Wo ist Ihr Mann? Er ist nicht da. Ich sage, ich koche Ihnen in das Hirnkastel. Ich schieße einen in die Kopf, ich schwör's. Also gut. Oscar se recusou a permitir que abusassem de sua esposa, mas também não queria ceder. Estava determinado em expulsar os soldados. Era perigoso, mas a SS logo descobriria que Gompets estava acostumado com o perigo. Lassen Sie ihn in Ruhe, er hat ein schlechtes Herz, er ist krank. Oscar Gompets lutara na Primeira Guerra Mundial. A mesma guerra que Adolf Hitler havia lutado e pela mesma pátria adorada. Assim como Hitler, Gompets recebera a Cruz de Ferro por ações de bravura em combate. Ist das der Dank dafür, dass ihr mir fürs Vaterland den Arsch aufreißen habt lassen? Agora ele era o inimigo. Rolf jamais esqueceria o que aconteceu a seguir. Ambos trocaram olhares silenciosos por minutos a fio. E agora? O costumeiro judeu sujo e uma coronhada de rifle no rosto? Ou pior e mais rápido, a resposta final, um tiro na cabeça. De repente, o nazista fez um sinal de retirada, e eles desapareceram sem nem mesmo quebrar um prato. Nem todos teriam tanta sorte. Em todo o país, janelas eram quebradas. Sinagogas e escritórios eram queimados, e casas eram saqueadas em uma onda de destruição. Em Lapin, o inglês Michael Bruce testemunhou o ataque ao Hospital Infantil Judaico. Em minutos, as janelas foram quebradas e as portas derrubadas. As crianças eram forçadas a sair descalças, pisando sobre vidro quebrado. Em Berlim, Michael Lebo, de 14 anos, assistiu à destruição de sua casa. Nós olhávamos enquanto destruíam um apartamento de 5 cômodos. Tudo que meus pais lutaram 18 anos para conseguir foi destruído em 10 minutos. Em Mannheim, Gunther Katz presenciou o arrombamento de todas as casas judaicas do bairro. Tudo era jogado na rua. O que não foi roubado pelos vizinhos foi empilhado e incendiado. Em todo o Reich, a história se repetia. Em mais de 150 cidades e vilas, 7.500 casas, escritórios e sinagogas foram destruídos. A mensagem para os judeus de toda a nação era clara. E o número de mortos aumentava. Uma senhora em Elbastas, um casal de empresários em Caio. Em Bremen, 5 vizinhos judeus. Na Áustria, Richard Berger, levado pela SS. O Unterführer Volta Hofgarten relembrou o que aconteceu a seguir. Dirigimos para o oeste, cruzando a Annestrasse sobre a ponte da universidade na direção de Kranabitten. Berger logo percebeu que não estávamos indo para a Gestapo e quis saber o nosso destino.
Ficou nervoso e agitado, mas Lausager conseguiu acalmá-lo por alguns minutos. Ao sair da cidade, Lausager alertou em voz alta e clara para que todos ouvissem que não deveríamos usar armas de fogo. Isso preocupou Berger, que ficou quieto. Assim, soube que Berger seria executado. A noite se transformara em uma madrugada cinzenta. Esta seria a última manhã de Berger. Richard Berger, líder da comunidade, marido e pai, estava morto. Mas Robert Durrey queria ter certeza. Desobedeceu a ordem de não utilizar armas. Na SS, a disciplina era tudo. Lausager fez questão de lembrá-lo. Quando o corpo foi encontrado, a Gestapo registrou a morte de Berger como suicídio. Uma linha havia sido cruzada durante a noite. A lei não se aplicava aos judeus. Nenhum deles estava protegido. Na metade da manhã do dia 10 de novembro, a tempestade já havia acalmado. Mas a Alemanha mudara, e todos haviam percebido. O último vestígio de inocência fora arrancado do Terceiro Reich. O mundo se lembraria deste momento para sempre como a Noite dos Cristais, a Noite do Vidro Quebrado. Era o que as frases diziam. Judenhaus. E o povo alemão precisava decidir de que lado ficaria. Para Joseph Goebbels, era o trampolim para uma carreira de sucesso. Aliado a outros oficiais do partido, ele propôs 2 resoluções. A primeira exigia que os judeus pagassem pela limpeza. 1 bilhão de marcos foram arrecadados em multas. Mas isto era apenas o começo. A segunda resolução sugeria que a questão judaica exigiria uma solução sistemática, uma solução final. Em todo lugar, muitos fugiam, temendo a tragédia iminente, como Oscar Gompertz e sua família. Durante a Noite dos Cristais, mais de 26 mil pessoas foram presas e enviadas para os campos. O mundo reagiu com horror, mas não fez nada. Assim começava o Holocausto. Em toda a Europa, mais de 6 milhões de judeus, homens, mulheres e crianças, sofreriam o mesmo destino e jamais retornariam.